Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que talvez cause estranheza, mas foi dito pelo homem mais sábio que teve, na história do mundo, que é o rei Salomão. Até hoje não se ouviu falar de ninguém que tenha sido sábio como ele. No último vídeo eu compartilhei sobre o livro de Provérbios, que foi escrito por ele, e ali ele trata da sabedoria. E aí ele adquiriu a sabedoria e por meio da sabedoria ele adquiriu o conhecimento. E por meio desse conhecimento, desta inteligência, ele construiu o maior império, que houve no seu tempo, E não se fala até hoje de um império mais luxuoso e de causas julgadas com tanta presciência e sabedoria como foi no reinado do rei Salomão. E tudo isso, o resultado de tudo isso é uma resposta de uma petição que ele fez. Deus se revelou e disse para ele pedir o que ele quisesse. A gente pensaria em tantas coisas, para se pedir. Imagina Deus se revelar para você e dizer: peça para mim, o que você quer que eu te faça? E ele disse que ele queria sabedoria para ele poder julgar aquele grande povo que Deus estava confiando a ele. Ele queria julgar com justiça, com equidade. Então ele pediu a Deus sabedoria. E Deus se agradou tanto do pedido dele que não só deu toda a sabedoria que ele precisava para governar, como deu riquezas. Deu de brinde muitas riquezas para ele. E aí é interessante porque esse livro que ele escreve, chamado Eclesiastes, que é denominado o livro do pregador, ele começa escrevendo esse livro dizendo assim: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Aí ele fala também que ele aplicou o coração a esquadrinhar, a informar sobre a sabedoria e tudo quanto sucede debaixo do céu. E aí ele disse que ele quis conhecer e saber, o que é loucura, o que é estultícia. E ele disse: eu vou me dar o vinho e eu vou me proporcionar tudo o que as pessoas imaginam desta vida que possa trazer felicidade. E eu quero fazer um teste com isso para ver se isso é verdade. E aí ele diz assim que ele se engrandeceu, ele sobrepujou a todos os que viveram antes dele em Jerusalém. E ele diz que perseverou também com ele a sabedoria. Ele não abriu mão da sabedoria em todas essas loucuras aí que ele se entregou. E aí ele disse assim que tudo quanto desejaram os olhos dele, ele não negou. Ele disse assim: nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isso era a recompensa de todas elas. E aí o que ele falou assim que mais me chocou e que a gente nem imagina que alguém falaria, ele está lá no capítulo 7, ele diz assim: melhor é a boa fama do que o unguento precioso e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Olha isso, ele dizendo que o dia da morte, o dia que as pessoas não pensam, não querem pensar, ele diz que esse dia é melhor. Por que é melhor? Porque ali já está definido tudo o que poderia ser e acontecer na vida de um ser humano. Então, ele na sabedoria, ele querendo dizer o seguinte: é melhor o fim das coisas do que o começo. Por quê? Porque se você começar mal e terminar bem, você terá tido o proveito da vida. Agora, se você começar bem e terminar mal, então esse mal vai perdurar para sempre. E aí ele diz assim, então, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Olha que interessante, ele dizendo que é melhor você ir na casa do luto se você não tem consciência de que existe uma responsabilidade sobre a vida e que nossos dias terrenos são finitos. Então é melhor, ao invés de você só se distrair e querer se divertir, é melhor você ir num velório, onde há o luto, para você considerar que um dia você vai terminar daquela forma.
E aí, quando pedirem conta, né, do ser que está aqui dentro, que é infinito, que é eterno, que se tem para oferecer, né, o que se tem para responder. E daí, diante de tudo isso, né, de todas essas coisas que ele falou sobre que muitas vezes, o mesmo que acontece com o perverso acontece com o justo. Ele viu as injustiças acontecerem, ele viu os maus tirarem vantagens de muitas coisas. Ele discorreu sobre a velhice, sobre a mocidade. Ele falou para o jovem que é lícito aproveitar do fruto do trabalho, se alegrar com a força da juventude, mas sem esquecer que um dia terá que prestar conta disso. Ele dá um conselho para se lembrar do Criador nos dias da mocidade, não só quando estiver na velhice, já com as cargas da vida pesando. Na conclusão, para fechar o livro, ele diz assim: o pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo conhecimento, e atentando, esquadrinhando, compôs muitos provérbios. As palavras dos sábios, ele diz, são como agrilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Então ele diz assim: as palavras do sábio, elas são como uma sentença, né? Elas são uma verdade, porque ela foi dada por um único pastor, né? Que é Jesus, o Senhor, que é a sabedoria de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus, e a sabedoria dada aos homens vem dele. Então ele disse que a palavra dos sábios, por virem do próprio autor da vida, autor de toda a criação, de toda a sabedoria, elas são como uma sentença. Então nós temos que considerar nessas palavras, e não só considerar, mas aplicar. Olha o que ele diz no versículo 12, ele diz assim: ademais, filho meu, atenta, não há limite para se fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então esta é a conclusão dele, a consciência e a responsabilidade sobre a vida, e esta certeza de que um dia teremos que dar conta para Deus, seja das coisas boas, seja das ruins, e até aquelas que estão escondidas, que são feitas no oculto. Então este é o conselho do sábio Salomão, né? O rei mais sábio que esteve na face da terra, que está no livro de Eclesiastes. Eu aconselho que você leia também, além do livro de Provérbios, leia este livro, porque ele tem muito a nos ensinar. Amém?